Daniel, capítulo 6, versículo 27, diz assim a palavra de Deus: Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Vamos ler todos juntos no contar de 3? 1, 2, 3 e... Ele livra e salva e opera sinais no céu e na terra. Vamos mais uma vez agora na tradução da Almeida Corrigida do telão ali. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Ele salva... Amém. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, diante da Tua presença, nós nos encontramos. Queremos, ó Deus, Te louvar. Queremos, ó Deus, exaltar o Teu nome. Queremos, ó Deus, glorificar a Ti nesta noite, na beleza da Tua santidade. Nós já oramos, nós já louvamos, nós já contribuímos com a nossa oferta para a manutenção do templo, com os nossos dízimos. Nós ofertamos para a obra missionária, Senhor, mas nós queremos ouvir mais. Queremos ouvir a Tua voz pela Tua palavra. Senhor Jesus, fala conosco. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que Tu sabe que a nossa alma precisa. Em nome de Jesus, ó Deus, fala conosco. Continua conosco. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Se assente fazendo aquele barulho que o diabo odeia, irmão. Isso. Queridos irmãos, eu peço a sua atenção nessa noite, por gentileza. Não converse, não vá ao banheiro. Fique atento, você muito breve, rápido, objetivo com aquilo que Deus colocou ao meu coração para esta noite. O texto que nós lemos é um texto encontrado no livro do profeta Daniel. Este livro pequeno, de apenas 12 capítulos, um pouco mais de 300 versículos, ele tem muitas lições a nos dar. Nós sabemos que quando aconteceu o cativeiro do povo de Israel, de Judá, nós sabemos que quando Nabucodonosor, Babilônia, toma o poder, nós sabemos na Bíblia que ele tomou, destruiu, acabou por 3 etapas. Na primeira etapa ele leva consigo jovens belos, jovens inteligentes. Dentre esses jovens, na sua primeira leva do cativo, levando ao cativeiro o povo de Israel, nessa primeira leva nós vamos encontrar Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Na sua segunda leva, já são mais de centenas, milhões de judeus que estavam ali, que são levados para o cativeiro. Dentre eles, nessa segunda leva, nós encontramos o profeta Ezequiel. Na terceira leva, a qual Nabucodonosor acaba e destrói o templo e acaba com tudo, nós vamos observar que essa história é ocorrida e Daniel, ele vai nos falar da sua visão, da sua experiência que ele teve. Esse pequeno livro, a qual nós podemos dividi-lo em 2 partes, do capítulo 1 ao capítulo 6, o livro de Daniel, pelos estudiosos, ela é conhecida como a parte histórica do livro. Do capítulo 7 ao capítulo 12, ela é conhecida pelos estudiosos como a parte profética do livro, como profecias e visões que algumas já aconteceram e outras ainda hão de acontecer. O texto que nós lemos está nessa última parte desse momento histórico do livro, que é o capítulo de número 6, que vai falar de uma experiência extraordinária que Daniel teve. O livro de Daniel, ele vai me dar também mais uma lição. A lição que eu aprendo no livro de Daniel é que Deus, ele nos livra na fornalha. Deus,
Ele nos livra na cova dos leões. Eu peço que você entenda bem, ouça com atenção. Eu não disse que Deus vai te livrar da fornalha. Eu não disse que Deus vai te livrar da cova. Eu não disse que Deus vai te livrar da fornalha e nem da cova dos leões. O livro de Daniel está me mostrando que Deus dá o livramento na prova, na fornalha, na cova dos leões. Pastor, o senhor está dizendo o que então com isso? Eu estou dizendo que Deus não vai ficar te poupando de algumas provações que você precisa passar. Deus vai permitir você passar por certas provações. Deus vai permitir você passar por certas fornalhas da vida. Deus vai permitir você passar por certas covas de leões na sua vida. Mas uma coisa é certa: Ele estará contigo no meio dessa provação. E você vai sair daí vitorioso em nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode crer e acreditar nisso e glorificar o nome do Senhor por isso. Aleluia. Deus não vai te livrar da fornalha, Deus não vai te livrar da cova. Ele vai te dar vitória no meio dessa fornalha, Ele vai te dar vitória no meio dessa cova, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amados e queridos irmãos, o livro que nós lemos no capítulo de número 6 vai nos dizer que Dário, aonde ele era o rei desse tempo da vida de Daniel, a Bíblia diz que ele decide constituir 120 presidentes. Quantos presidentes eu disse? 120 presidentes, para que pudesse estar governando sobre todo o seu reinado. A Bíblia vai nos dizer no versículo de número 2, e eu sempre peço isso aos irmãos, conforme a exposição da palavra vai sendo ministrada, permaneça com a sua Bíblia aberta, vá acompanhando, vá entendendo, vá se alimentando, e conforme você vai se alimentando, você tem liberdade para glorificar o nome de Jesus. O texto que nós lemos vai nos dizer que Dário, no capítulo que nós lemos, vai nos dizer que Dário vai constituir 120 presidentes. A Bíblia diz que dentre esses 120 presidentes, ele ia escolher 3 príncipes. Quantos príncipes? 3 príncipes. 3 príncipes que estariam governando, a quais estariam dominando sobre todos esses presidentes e ajudando ao rei a governar no seu reinado. Esses 3, dentre esses 3, um desses 3 era o nosso irmão chamado Daniel. A Bíblia diz que o rei pensava fazer isso. O rei pensava. Pensar é diferente de falar. Pensar é diferente de falar. O rei pensava em colocar Daniel já como um desses príncipes. Só que o diabo é tão sujo, o inimigo é tão maléfico, o inimigo é tão mau, que a Bíblia Sagrada vai nos dizer que os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Isso nós vamos encontrar no versículo de número 4. A Bíblia diz que eles ficam com inveja, irmãos. Eles estão demonstrando nesse versículo que eles estão sentindo inveja. Não apenas por quem Daniel é, mas pelo que ele tem, pelo que ele demonstra. E o livro de Daniel, ele vai nos mostrar que todo cristão, todo crente, ele tem que ser o exemplo aonde ele passa. Todo crente, ele tem que procurar ser o melhor aonde ele passa. Nós vamos observar lá no capítulo 1 que quando Daniel, juntamente com seus irmãos, decidem não se contaminar com os manjares do rei, nós vamos observar que eles se destacaram de uma maneira que eles eram melhor do que os outros. É por isso que eu fui ensinado dessa forma, e esse ensinamento nós não podemos apagar do nosso meio. O crente, o filho do crente, ele tem que procurar ser o melhor funcionário na empresa onde ele trabalha. Ele tem que procurar ser o melhor aluno na escola onde ele estuda. Ele tem que procurar ser o melhor aonde ele colocar a planta dos pés. Porque ele não está carregando qualquer nome. Ele está carregando o nome de Jesus.
O evangelho está sendo anunciado até através do jeito que ele se comporta. E o livro de Daniel me mostra isso. E a própria vida de Daniel me ensina isso. E isso atrai inveja. Isso atrai levantes. Eu tive uma experiência assim, numa empresa que eu trabalhei. Uma moça olhou para mim e falou: Vitor, eu não sei porquê, eu não gosto de você. Tem algo em você que eu não gosto de você. Eu entendi que não era apenas ela, mas eu entendi que havia algo espiritual naquilo. Por quê? Porque o inimigo se levanta mesmo. Aonde você trabalha, aonde você estuda, aonde você mora, você precisa ser a diferença. E a Bíblia Sagrada, ela vai nos ensinar que Daniel, ele era um homem diferente. A Bíblia diz que aqueles homens procuravam alguma ocasião, algum erro na vida de Daniel, mas não encontravam. E eu acho lindo, porque a Bíblia diz no versículo de número 4, que diz assim: porque ele era fiel. Ele era fiel, e não se encontrava nenhum vício nele. Ele era fiel como, pastor? Fiel a Deus, fiel ao rei a qual ele servia, fiel à sua família. Ele era um exemplo. E a Bíblia Sagrada, ela vai nos dizer que aqueles homens começam a procurar e não encontram. E agora eles vão pensar em algo, e pensando em algo, ele diz assim: só tem uma maneira, é nós tentarmos achar algo na lei do Deus de Daniel. E na lei do Deus de Daniel há um mandamento. Qual é o mandamento? Um dos principais mandamentos do povo de Daniel. Qual? Somente a Deus adorarás, amarás e servirás de todo o teu coração. Eles olham aquilo e diz: vamos fazer uma lei então, durante 30 dias. Ninguém vai fazer nenhuma petição a nenhum Deus e a nenhum homem. Ninguém vai se prostrar. Ninguém vai orar a nenhum Deus e a nenhum homem. Durante 30 dias eles vão, procuram o rei, falam com o rei olha aquilo, poxa, que legal, que bom. E observe que Daniel não estava. Observe que nessa reunião, quando eles vão falar com o rei, Daniel não estava. Tem coisas que são planejadas nas nossas costas. Tem coisas que são planejadas por detrás de nós. Mas mesmo você não estando, você pode falar para esse irmão que Jesus colocou perto de você? Fala para ele assim, ó: mas fique tranquilo. Você pode não estar, mas o teu Deus está lá ouvindo tudo. Oh, glória ao nome de Jesus. Ah, pastor, estão se levantando contra, estão querendo puxar o meu tapete, estão falando por detrás. Fique tranquilo, o Deus que nós servimos está ouvindo e vendo tudo. Diz a palavra de Deus que o rei, ouvindo aquilo, falou, achou legal a proposta, falou assim: tudo bem, vamos assinar. Só que o rei assinando aquele decreto, há uma lei, que a palavra do rei, ela não pode voltar atrás. A palavra de um rei, ela não pode voltar atrás. O rei assina aquilo. Quando assina aquilo, o versículo 10 diz assim: Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus.
como também antes costumava fazer. Preciso que você entenda algo. Primeiro, janela aberta direcionada para Jerusalém. Quando Salomão vai inaugurar o templo, e ele vai fazer uma oração ao Senhor na inauguração do templo, ele vai dizer na sua oração, que é um capítulo todo só para falar da oração de inauguração do templo. Ele vai dizer assim: Senhor, quando esse povo ficar cativo, olha só, Salomão já estava profetizando, quando esse povo ficar cativo e for levado cativo, e lá do cativeiro eles orarem em direção a Jerusalém, quando eles orarem, o Senhor os ouvirá. Daniel não faltou nessa aula, irmão. Daniel não faltou nessa aula, ele lembrava disso, e mesmo no cativeiro, ele deixava a janela aberta para Jerusalém, e por 3 vezes ao dia ele orava ao Senhor, sabendo de que o Senhor estava ouvindo a sua oração. Pastor, era 2 horas de oração, era 3 horas de oração, quantas horas era de oração? A Bíblia não diz quanto tempo era, mas a Bíblia diz que pelo menos 3 vezes ao dia ele parava para conversar e orar e falar com Deus. Me sabe o que o versículo me chama muita atenção? Aleluia, que o edito é assinado, a aprovação começa a apertar, mas o versículo final, na parte final do versículo 10, vai dizer: Daniel, como de costume fazia, continuava orando. Aleluia. Pastor, o que isso quer dizer? É que Daniel, irmão, não precisou ficar na prova para orar. Aleluia. Daniel não precisou entrar na prova para orar. Daniel, a Bíblia diz assim, ó, isto era costume de Daniel orar. Está na prova, ele estava orando. Não estava na prova, ele estava orando de qualquer jeito. Está na bênção, ele estava orando. Está na prova, ele estava orando. Geladeira cheia, ele estava orando. Geladeira vazia, ele estava orando. Na saúde, ele estava orando. Na doença, ele estava orando. Deus está dizendo para alguém aqui, ó, a situação não pode mudar quem você é. A prova vem, mas Daniel diz assim: eu não vou mudar quem eu sou, eu vou continuar orando. Você já percebeu que tem gente que ele só gosta de ir para o monte quando está na prova? Ele só gosta de vir para a oração quando está na prova. Ele só gosta de vir para o dia de ensino quando está na prova, escola dominical quando está na prova. Mas Daniel está me dando uma lição tremenda aqui. Eu não estou esperando a prova para orar. Eu já orava antes dela chegar. Porque quem ora antes da prova chegar, quando a prova chega, Deus te ajuda a tirar de letra essa aprovação. Olha o que o texto diz, já concluo. Aqueles homens foram até a casa de Daniel e acharam Daniel fazendo o quê? Postando um piadinha na internet? Não. Colocando indiretinha nos status? Também não. Fofocando com um e com outro? Também não. Quando eles chegaram na casa de Daniel, Daniel estava orando, suplicando diante de Deus. Diz a Bíblia Sagrada que pegam Daniel, levam para o rei. O rei, quando vê aquela cena, o rei fica triste, fica angustiado, porque o rei gostava de Daniel. Daniel era um bom funcionário, Daniel era exemplar. Deus está falando com alguém aqui hoje, viu? Daniel era um exemplo. O rei, quando vê aquilo, fica chateado, angustiado. Só que ele já tinha assinado o edito, ele já tinha feito o decreto. Mas ele olha para Daniel e disse: Daniel, o teu Deus, a quem tu serves continuamente, Ele
Ele te livrará. Oh, glória ao nome de Jesus. Sabe o que eu vejo aqui? Deus usando até aquele que não é crente para liberar uma palavra profética para aquele que é. Eu não sei se você já teve uma experiência dessa de alguém que nem é crente falar um negócio para você e falar assim: rapaz, eu estou vendo Deus nessa fala. Eu estou percebendo Deus nesta fala. Eu estou entendendo que Deus está nessa fala. O rei olha para Daniel e diz: Daniel, eu te conheço. E sabe o que eu acho lindo? Que ele diz assim, ó: o Deus a quem tu serves continuamente. Daniel, você não é um cristão inconstante. Você não é um servo de Deus inconstante, que hoje está bem, hoje está firme, amanhã não está. Hoje vem para a igreja uma semana todinha, vem na igreja a semana que vem, inventa qualquer coisa para não vir. Hoje está bem, está crente, amanhã está desviado. Aqui fala glória a Deus, línguas estranhas, e lá fora fala palavrão e um monte de coisa que não presta. Daniel, eu te conheço. Eu sei que tu serves ao teu Deus continuamente. Você é constante. Oh, glória ao nome de Jesus. E Ele te livrará, Daniel. É Ele que vai te livrar. A Bíblia diz que colocam ele na cova, fecham. O rei fica em jejum a noite toda. O rei não dorme. Detalhe, tá? O rei não é crente. Uma linguagem simples para nós entender hoje. O rei não era da tribo de Israel. Você pode emprestar tua mão ao Espírito Santo? Você pode emprestar tua mão ao Espírito Santo? Segurar na mão de alguém e falar para ele ou para ela assim: Deus está incomodando alguém ao teu respeito. Fui mudado para Monteiro da Cruz. Naquela correria de mudança, de vai para cá e para lá, vai para cá e para lá, para acelerar a mudança, corre atrás de casa e tem que sair para liberar a casa, porque o proprietário da casa está pedindo. Eu falei: não, preciso dar um jeito. Peguei um dinheiro emprestado, paguei o caminhão. O ministério falou para mim assim: ó, dinheiro agora eu não posso para você, só posso depois, mais para frente. Eu falei assim: então eu vou tomar frente, vou pagar o caminhão e Deus vai mandar. Deus vai mandar. Peguei o dinheiro emprestado, mudamos. Fui fazer uma visita na casa de um irmão. Quando eu cheguei na casa de um irmão, eu peguei emprestado R$1.050. R$1.050 para pagar a passagem, para pagar o caminhão, a parte que faltava. Quando eu fui fazer a visita na casa do irmão, conversamos, oramos. Quando eu estou indo embora, ele me puxa. Minha esposa foi mais adiante, conversando com a irmã, e eu estou atrás, conversando com ele. Ele olha para mim e fala assim: pastor, tem um negócio que está me incomodando. Eu falei: pastor, o senhor está precisando de R$1.050? Ele é macaxéria. Eu falei assim, eu tô, rapaz. Ele falou: pastor, faz uma semana que toda noite eu vou dormir, o Espírito Santo fala assim: faz o pix pro meu servo de R$1.050. Vai levar para ele R$1.050. E eu, como não sou besta, tenho que chamar testemunha para poder ficar um negócio mais bonito. Eu chamei minha esposa e falei: amor, quanto que nós pegamos lá para pagar o caminhão? Fala para ele. Ela falou assim: R$1.050. Aleluia. Pastor, o que é isso? É que quando você coloca a tua vida na mão de Deus,
Entenda uma coisa, irmãos, entenda uma coisa: Deus começa a incomodar pessoas ao teu respeito. Então, mais uma vez, se agora que você já está entendendo, e depois desse testemunho de fé você está crendo juntamente comigo, fale para alguém que está perto de você, fala assim: ó, Deus está incomodando alguém ao teu respeito. Deus está incomodando alguém ao teu respeito. Diz a palavra de Deus que o rei passou a noite em jejum. Não trouxeram para ele instrumentos para tocar, para ele dormir. Não, o sono fugiu pela manhãzinha. No versículo de número 19 do capítulo de número 6, pela manhã cedo, o rei se levanta e chega diante da cova dos leões. Ele com o coração angustiado, com o coração triste, ele chega diante da cova. Imagine um rei com a sua voz triste. E eu fiquei imaginando por algumas vezes como que o rei falou. A voz embargada, a voz trêmula. O rei dizendo: Daniel, sabe, o rei segurava um pouco o nervosismo e dizia: Daniel, servo do Deus vivo, por acaso o Deus a quem tu serves continuamente poderia ter te livrado da cova dos leões? Quando ele termina de falar esta frase, lá de dentro da cova, Daniel dá um brado dizendo: viva o rei para sempre! Porque o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Eu não sei o que foi planejado para acabar com a tua vida. Deus está falando com alguém aqui hoje. Eu não sei o que foi planejado contra a tua vida, mas Deus está fechando a boca dos leões. Eu quero dizer para alguém, eu posso estar pregando para uma pessoa hoje aqui. Deus permitiu o leão abrir a boca só para fechar, para que o nome dele seja glorificado na tua vida. Daniel dá um brado dizendo: Rei, o Deus a qual eu sirvo. Aleluia. Você pode falar para esse crente bonito perto de você, fala para ele assim, ó, mas fala com autoridade, fala assim: irmão, vai virar testemunho, hein? Vai virar testemunho, vai virar testemunho. Viu, moça que está aí atrás, do lado desse mocinho aí de camisa azul? Levante a sua mão assim, ó, sua mãozinha assim, ó, levante a sua mãozinha assim, ó. Deus está dizendo para você assim, ó, esse processo que tu está passando vai virar testemunho para você contar, viu? Vai virar testemunho para você contar. Se você crê nisso, fecha a tua mãozinha aí e dá um glória para Jesus, que Ele está aqui nesse lugar falando contigo. Fale para mais alguém perto de você assim, ó, vai virar testemunho. Vai virar testemunho. Diz a palavra de Deus que o rei se alegra de uma maneira, que o rei pega todos aqueles príncipes, aqueles homens que induziram o rei a assinar aquele decreto, lançam na cova, ele, seus filhos, sua família, todas. Quando lançam, diz a Bíblia que eles nem caíram no chão. Nem caíram no chão. Os leões despedaçaram a todos. Oh glória. Aí chega uma parte boa, o testemunho.
Porque esse versículo que nós lemos, irmãos, versículo 27, que nós lemos, não é Daniel que está falando, não é um crente que está falando, não é um pastor que está falando, é o rei, que viu com seus próprios olhos. Porém, eu quero ler o versículo 26, que eu já vou terminar, porque é isso que Deus mandou falar para alguém aqui. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio é até o fim. Ele livra, Ele salva, Ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra, e livrou Daniel do poder dos leões. Pastor, o que o Senhor está falando? Deus está mandando eu dizer algo para alguém aqui hoje. Um novo decreto está sendo liberado para a tua vida. Deus está dizendo algo para alguém hoje aqui. Um novo decreto está sendo liberado para a tua vida. Eu não sei quem está precisando, eu não sei qual é a ordem, eu não sei qual é o decreto que foi liberado para a tua casa, para a tua família, mas Deus nesta noite está dizendo para alguém: hoje está sendo liberado um novo decreto para a tua casa, para a tua família. Deus está liberando um novo decreto para esta igreja. Se você acredita nisso, fica de pé, mas fica de pé dando glória para Jesus. Eu vou fazer o que Deus mandou, tá? Você que está aqui, pastor, Deus falou comigo. Eu não sei qual é a sentença de um juiz, eu não sei qual é a fala do médico, eu não sei qual é o problema que você está passando, mas que já foi decretado algo. Mas Deus está dizendo aqui para alguém: eu vou mudar esse decreto. Essa palavra está ardendo ao meu coração desde a semana passada. Eu ia pregar ela domingo passado, mas Deus falou assim: você não vai pregar ela hoje. E quando foi hoje pela tarde, Deus falou para mim assim: hoje é ela. E eu já vim com Daniel ardendo no meu coração. Pastor, Deus falou comigo.